E aí, pessoal do canal Xadrez com Churrasco, tô aqui para avisar que tem mais um vídeo sobre xadrez. Dessa vez nós estamos falando sobre o peão e a sua força dentro do jogo, do tabuleiro. Vale a pena conferir. Vá lá e aproveite, se inscreva e deixe seu like. Bom, hoje nós vamos falar sobre o peão. O peão, na verdade, é uma peça que sempre existiu, desde os tempos do chaturanga. Ela é a peça menor no xadrez ocidental. Tem uma equivalência de 1 ponto quando capturado, né? Para análise matemática, ganhou 1 ponto, perdeu 1 ponto. No passado, era como tinha uma pequena significância, sem muito valor. E atualmente, tem muitos que também não os valorizam quando jogam. A gente percebe até mesmo em uma partida algumas pessoas que não valorizam tanto o peão. No período do Iluminismo, na década no período de 1715 a 1789, surgiu um enxadrista chamado Duncan Philidor, que além de ser compositor, de viver da música, ele também jogava xadrez. Ele publicou um livro de xadrez moderno, onde ele escrevia a estratégia do jogo como um todo, e afirmava a importância decisiva das formações dos peões durante uma partida. Ele dizia que os peões são a alma do xadrez. Então, a partir dessa visão revolucionária do Philidor, os peões foram revalorizados e ressignificados durante a partida. Os peões, na verdade, são os guardiões de cada peça. Por isso, ele fica à frente para início de batalhas. Com ele, se souber jogar, você poderá ganhar muitas partidas. Mas se não souber jogar, você pode perder também muitas partidas. Há um contraponto do enxadrista William Stennis que diz o seguinte: o peão é a causa mais frequente das derrotas. Portanto, meus caros, é preciso ser perspicaz e souber a capacidade e fortaleza que é cada peão. É necessário entender que ter perda também durante o jogo, ter perda de peão durante o jogo, faz parte, né? Às vezes, ter todos os peões dentro do tabuleiro, ele acaba prejudicando, né, as posições das suas peças. Muitos peões em casas erradas, às vezes atrapalha o desenvolvimento. Então é necessário saber. Existe até um estudo que é chamado de gambito, e também o contra-gambito, que tem o significado do sacrifício dos peões para posicionar melhor as peças durante a partida. Lembra da série badalada chamada Gambito da Rainha? Pois bem, aquele título significa o sacrifício do peão que fica à frente da rainha, ali, na D2. É uma abertura de jogo de xadrez. Existem também outros gambitos, como o gambito do rei, gambito escocês, dinamarquês, Galbin, elefante, uma posição. Aqui mesmo no canal existem alguns estudos sobre gambito. Afinal de contas, quem foi o peão? Jogar xadrez, às vezes a gente esquece qual é a história daquelas peças. E voltando novamente em relação à história, eu vou narrar um pouquinho sobre o peão. O peão, na verdade, é a representatividade da infantaria lá na Idade Média, formado por alguns cavaleiros altamente treinados e também muitos mercenários. Mas a sua maioria, a sua composição, a sua grande quantidade de soldados que se coloca dentro da Idade Média, eram formados por trabalhadores braçais, que viviam nos campos, na roça, nas plantações, no cultivo, no manejo das ovelhas, dos gados. E eles eram recrutados com uma espécie de cumprir suas obrigações feudais, como o militar hoje, o alistamento militar, que antigamente tinha pouca ou nenhuma qualidade onde se atuava dentro de uma guerra. Muitos eram covardes e outros eram bem corajosos. Com o passar do tempo, mesmo ainda continuando a presença dos mercenários nas batalhas, os recrutados corajosos se transformavam em grandes soldados. No século XVI, o exército ganhou muita força, não é? E aí as tropas permanentes, no final da Idade Média,
foi ficando mais fácil e mais resistente, foi transformando em soldados realmente. No vídeo aqui ao lado, mostro alguns filmes que relatam essa presença forte dos grandes soldados daquele período. A simbologia dos peões na chegada do xadrez na Europa da Idade Média teve uma conotação bem forte, né, quando chegou no século XVII. O xadrez se propagou, né, entre os povos, né, entre a população geral, saindo dos castelos, como dito na aula anterior, e cada peão ganhou um nome referente às profissões dos plebeus medievais, uma espécie de homenagear os serviços. Né, cada peão tinha então uma simbologia. Ficou dessa maneira, da esquerda para a direita, colocado assim. O primeiro peão era considerado o apostador, profissionais às margens da sociedade mensageiro. Era o lado esquerdo, né, vamos dizer, o lado esquerdo, o lado sinistro do rei, do reinado, daquela região. O segundo peão, o peão do cavalo, era uma guarda da cidade ou um policial. Em frente ao cavalo, né, cavaleiro nas versões iniciais, já que eles treinavam e guardavam a cidade. O terceiro peão era o estalajadeiro, que cuidava das estalagens, seriam os hotéis, né, as missões, que é o peão do bispo da dama. Já o quarto, né, que é o peão da dama, ele era considerado o médico daquela época. O que fica ao frente, o rei, aquele peão é considerado o mercador, o cambista, aquele que comprava e vendia mercadoria. Já o sexto, o peão do bispo do rei, era o tecelão, cuidava mais do manejo de tecidos, né, de roupa, de pele, de ovelhas e tal. O sétimo, o peão que fica à frente do cavalo do rei, era o ferreiro, aquele que cuida sempre das ferraduras dos animais. E o último, o peão da torre, era o fazendeiro, aquele que vivia nos campos trabalhando. É interessante, né, que cada peão tinha uma conotação, um nome, né, uma homenagem feita naquele período. Com o tempo isso foi acabando e todos eles ficaram considerados como peão apenas. Regra básica do xadrez, para a gente começar a entender, porque a partir de agora a composição será uma das peças. A primeira coisa que entender é que quem estão com as peças brancas sempre iniciam o jogo. Então, a pessoa que tiver com as peças brancas vão começar o movimento primeiro. Uma outra regra que é super importante é peça tocada é peça mexida. O que significa isso? Significa que se você tocar numa peça e se arrepender de mexer aquela peça e tirar a mão e tocar uma outra peça, você está cometendo um erro, não pode. Se você tocou numa peça, você é obrigado a mexer aquela peça. Salvo se aquela peça não tem onde sair, não tem nenhum outro movimento, né? Ela está uma peça presa, não tem para onde ela ir. Aí é considerado em competições um erro. Num jogo amistoso, pede-se desculpa, né? Desculpa, errou, tocou sem querer e mexe uma outra peça. Existe também uma palavra muito usada no xadrez quando a peça está mal posicionada ou ela caiu, um adversário, né, um jogador fala para o seu adversário uma palavra francesa que significa desculpa ou dá licença, vou arrumar, Jadobe. Você vai lá e posiciona a peça da maneira correta. E aí você pode tocar numa outra. Caso contrário, não. Se você for mexer numa peça e se arrepender e tocar uma outra, você é obrigado a tocar aquela peça. A outra é, todas as peças do xadrez, exceto o cavalo, movem-se em linha reta. Essa linha pode ser horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente. Só o cavalo que tem um movimento especial, que nós vamos aprender. Movimento do peão. Como já disse, não, é a peça menor do xadrez ocidental e seu valor matemático equivale a um pontinho. Ele tem como função principal o de proteção das peças maiores, mas durante o jogo revela-se um grande potencial, demonstrando muita força para destruir as defesas do adversário, podendo até capturar grandes peças e até ser promovido conforme o avanço das casas. Eu vou falar agora um pouco sobre os movimentos dos peões, mas não se preocupa. No final, né, nós vamos entrar no outro aplicativo, que é o chess.com,
e lá nós vamos exercitar corretamente como é o movimento do peão. O movimento do peão move-se verticalmente na coluna que encontra-se, sendo incapaz de recuar, ou seja, o peão nunca volta para a casa que ele saiu. É a única peça que não pode retornar. Se ele saiu, ele vai sempre à frente. Ele sempre caminha à frente, né? O seu primeiro movimento de cada peão, a partir do ponto de partida, pode sim avançar 2 casas, se achar necessário. E a partir daí, apenas uma, como está mostrando aí o desenho. Um peão pode capturar a peça imediatamente, só que na fileira, na diagonal, e nunca no peão que está à sua frente, sempre que está na diagonal. Ok? Existe também uma outra situação no movimento do peão que nós chamamos de movimentos especiais. Nesse sentido, eu vou falar sobre o en passant, ou seja, o na passagem. Quando o peão branco está na 5ª fileira, conta-se aí no tabuleiro, 1, 2, 3, 4, 5, quando ele atingir a 5ª fileira, o peão oponente, se mover 2 casas à frente, em seu primeiro movimento, coloca-se ao lado do peão branco. Nesse caso, o peão branco pode capturar o peão negro como se ele estivesse avançado uma única casa, que nós chamamos de na passagem, que é o en passant. A mesma regra e situação é aplicável caso seja o peão negro na 5ª fileira, mas isso ocorre apenas no lance seguinte. Caso não faça, perde-se a validade do uso do en passant. Também não se preocupe, nós vamos exercitar isso à frente. Essa promoção, né? O que é a promoção do peão? Promoção é uma regra de xadrez que descreve a transformação de um peão que alcança sempre a 8ª fileira. Ou seja, ele caminhou todo o tabuleiro, desde a sua casa original, que é a fileira 2, e chegou na 8ª casa. Obrigatoriamente, né, ou uma espécie de mérito, ele pode ser promovido. Quando isso ocorre, o peão pode ser transformado em uma peça da sua livre escolha, menos rei. Ele pode pegar um outro cavalo, ele pode se transformar num bispo, pode se transformar numa torre, ou então até numa rainha. Menos o rei. O rei ele não pode ser transformado. A nova peça que você substituiu, ele fica na mesma casa que concluiu o movimento. Essa jogada, na verdade, ela se reflete o pensamento liberal do século XVIII e XIX, segundo o qual, né, qualquer pessoa podia subir na vida, embora jamais pudesse se tornar um rei. Né? Você pode subir, pode galgar o que você achar que deve, menos o rei. Essa promoção do peão ganhou a sua origem no jogo do chaturanga, para o xadrez moderno. No chaturanga era conhecido como padati, né? Ou bata, a infantaria da época, o peão. E as suas posições sempre foi na 2ª fileira, como é no xadrez. Mas as promoções aconteciam conforme a casa que chegava, e só era permitido promover as peças que já tinham sido capturadas. Ou seja, se o peão da B2 chegar na casa B8, ele só pode ser promovido pela peça que ocupava aquela casa, desde que já tivesse sido capturado. Se a gente colocar isso na ideia do xadrez moderno, se o peão de B2 chegar do outro lado, na B8, ele terá que ser promovido por um cavalo, desde que o cavalo seu, né, das suas peças, já tinha sido capturado. Então, essa mudança do chaturanga para o xadrez, o peão, quando chega na 8ª casa, ele pode escolher qual peça ele quer ser promovido, menos o rei. Para aprender o xadrez, o movimento, né, das peças, e esse é o objetivo das aulas, eu vou trazer sempre alguns jogos e algumas brincadeiras. Para a complementação do ensino, né, do movimento do peão, da captura, a utilização do en passant, então nós vamos utilizar alguma compreensão como pré-jogo. Existe o pique-bandeira, existe o caça-tesouro e existe o pac-man. Essas três ações, pique-bandeira, caça-tesouro e pac-man, eu utilizo muito numa aula de educação física,
ou do ensino de xadrez de forma presencial. O pique-bandeira é uma atividade lúdica, muito utilizada nas aulas, onde você coloca, no lugar da bandeira, você coloca um amigo que você tem que trazer para o lado de cá, desde que eles não sejam tocados ou então extraído uma bandeira que ele esteja colocado nele. Essa condição faz com que aquele peão seja a bandeira e você tem a obrigação, a responsabilidade de buscar, de resgatá-lo e trazer no seu campo, no campo de ataque, no campo do inimigo, de uma maneira que ninguém consiga tocá-lo. O caça ao tesouro é simples. Você faz um mapa, e em um determinado lugar do mapa você esconde um peão. Ou vários peões, e um peão, tal determinado peão, é um peão enriquecido. E aí, por meio do mapa, do caça ao tesouro, saem as equipes atrás para tentar localizar. O Pac-Man você pode utilizar as linhas da quadra como se fosse o caminho, é um pega-pega, e aí uma pessoa, ou o peão é o Pac-Man, ou então o contrário. Todos tentam capturar o peão que tem um determinado lugar que ele se protege. Aí também tem outras duas ações que nós utilizamos também no tabuleiro, que é o gato e rato, que também pode ser feito na quadra, mas também pode ser levado no tabuleiro, e a guerra de peões. O gato e o rato e guerra de peões dá para a gente ver de forma online. E é isso que nós vamos estar mostrando para vocês em seguida. E tem várias outras ações que nós podemos utilizar. Conforme vai entrando as peças, eu vou apresentando para vocês outras brincadeiras que podem surgir. Ok? Eu vou abrir agora o chess.com para a gente exercitar um pouco do movimento do peão com o tabuleiro. Bom, vamos lá. Aqui está o tabuleiro. Como é sempre bom mencionar, aqui está a minha diagonal branca, e aqui está a minha casa branca, que é a H1, e aqui a A8, pronto para trabalhar. Como nós sabemos, aqui à frente vão os peões, então eu vou posicionar os peões, de maneira que a gente consiga exercitar o aprendizado. E mesmo colocando esse peão aqui, também vou colocar o peão preto. 1 a 1, o chess só dá essa condição de colocar 1 a 1, prontinho, estão aqui. Bom, como explicado, o peão, o movimento do peão é sempre numa reta, ou seja, o peão da coluna A, ele vai estar sempre caminhando na A inicialmente. Esse da B, da C, D e assim por diante. Primeiro movimento do peão, ele pode fazer um movimento simples de uma casa. Mas caso queira, o peão pode saltar duas casas, ou seja, salta essa e vem para essa, dessa maneira. Esse é um direito que tem o movimento desse peão, como também é desse, como também desse e desse. Todos eles podem saltar duas casas ou não. A única coisa que eu tenho que colocar é que o peão é a única peça no xadrez que, uma vez que ele sai da sua casa original, ele não pode retornar. Ele não retorna. Uma vez que saiu da sua casa, ele obrigatoriamente tem que caminhar. Qual o objetivo do peão? É claro que é o de defender e tal, mas ele tem um objetivo maior, que é chegar nessa casa aqui, que nós chamamos de casa 8 para as brancas, e para as pretas, casa 1. Quem conseguir chegar, ele recebe uma promoção, como se fosse um mérito por ter conquistado. E nessa promoção, o peão pode escolher qual peça, o jogador pode escolher qual peça que ele quiser. A rainha, ou o cavalo, ou o bispo, ou a torre. Independente de não perder uma peça, ele tem esse direito de colocar as peças em jogo, tá bom? Bom, se o movimento do peão é em reta, o peão adversário também é em reta. E quando acontecer essa situação, esses dois peões estão travados. Ele não pode passar mais. Por quê? Aqui não existe uma captura de frente e nem captura de salto, como é feito no jogo de dama. O xadrez captura em diagonal, ou seja,
para acontecer uma captura, nessa casa aqui deveria ter uma peça. Aí esse peão vem e faz a captura. Como? Aqui, captura e segue nesse caminho aqui. Tendo 2 peões na coluna B, né? Teriam 2 peões. Caso contrário, esse peão não movimenta, esses 2 peões ficam presos. E aí um exemplo, vez da branca, a branca joga aqui, também estão bloqueados. Vamos colocar aqui, movimentou aqui, bloqueados. E assim sucessivamente, ó, peões bloqueados. Ah, professor, mas tem como ficar todos os peões bloqueados? A resposta é não. Quando esse peão atingir aqui, um desses 2 peões vão capturar. Ou vice-versa, não é? Se por acaso for o movimento das brancas e as brancas fazem isso aqui, um desses peões fazem a captura desse peão aqui. Ok? Olha. Diagonal, diagonal. A mesma coisa aqui, ó. Se esse peão chegar aqui, diagonal, diagonal. Então, se seguirmos a sequência de que todos vão saltar, vamos colocar que agora é a próxima vez das brancas. As brancas podem fazer isso. Não tem condição de capturar. A preta também pode fazer isso. A branca faz isso, a preta faz isso. A branca faz isso, a preta faz isso. A branca aqui, a preta agora é a vez das brancas. Então agora não tem mais jeito. As brancas vão ter que... Esses aqui estão travados e o próximo movimento das brancas é entregar uma peça. Entregar um peão. Prontinho, ó. Capturou e esse aqui está livre. Ele pode seguir e chegar aqui. Esse é o movimento do peão, tá bom? Esse é o movimento simples. Vamos agora, então, entender a outra condição que tem o xadrez, que nós chamamos de en passant, que é captura na passagem. Veja só, nós sabemos que o peão captura em diagonal. No caso do en passant, acontece uma situação especial. Quando ocorre? Quando ocorre é quando um peão branco atinge a sua quinta casa, ou o peão preto também atinge a sua quinta casa, que são essas 2 casas, 2 fileiras de centro. Quando um peão atinge essas casas, quinta casa da fileira, né, de fileira de centro, dá-se o direito de uma captura na passagem. Por exemplo, esse peão atingiu a quinta casa, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, chegando nessa casa aqui, ele obriga, entre aspas, que esse peão ou esse peão saia jogando apenas uma casa. Porque ele tem que ser capturado. Ele deixou o peão chegar na quinta casa. Se por acaso ele tentar escapar da captura saltando 2 casas, tá vendo? Já que ele pode capturar só assim, esse peão tem o direito de capturar na passagem, que nós chamamos de en passant. Olha só, joga-se aqui e tira o peão do adversário. É claro que logo em seguida ele vai ser capturado, né? Mas só um exemplificando de que é um direito, né? É um mérito do peão tal quando atinge a quinta casa. A mesma coisa acontece com o peão preto. Ele chegou na casa 4, que é a quinta casa deles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e a quarta casa do tabuleiro. Ele obriga este peão ou esse peão jogar apenas uma casa, aqui ou aqui. Mas se caso ele queira escapar desse ataque, já que o peão vai capturar aqui, escapar desse ataque e jogar aqui, esse peão captura na passagem. Esse nós chamamos de en passant. Só que só pode capturar na passagem, ou utilizando o en passant, quando a jogada for logo em seguida. Ou seja, fez isso aqui, o próximo movimento, esse adversário faz isso, e as brancas não capturam, e joga essa peça aqui. Aí as pretas fazem isso, ele lembra que aqui existia o en passant. E agora ele vai querer utilizar o en passant. Não pode. Está errado. O en passant só é permitido na jogada em seguida. Ok? São os 2 movimentos do peão. O outro que é interessante também saber, vou limpar aqui só para entender um pouquinho melhor. O peão chegando aqui, né, ele assume a promoção, tá bom? Então, ele caminhou, seguindo aqui, a partida acontecendo, e ele chegou aqui. E aqui ele pode ser promovido para uma outra peça. E a promoção de peão.
Bem, feito isso, e que nós temos? Os exercícios, né? Como eu coloquei lá, o pique-bandeira e o tesouro e mais o Pac-Man, é uma aula presencial que você faz com os alunos para eles entenderem um pouco o movimento. Aqui online nós podemos trabalhar tanto o gato e o rato ou guerra de peões. Guerra de peões é mais interessante porque ele leva ao entendimento do jogo. O que é a guerra de peões? Guerra de peões é fazer com que um desses peões consigam passar pela barreira de peões adversária. Se um desses peões atingir a casa 1, ele vence a partida. O contrário também é válido. Esses peões brancos tentando passar a barreira de peões pretos. Se um peão branco conseguir chegar na casa 8, ele ganha a partida. E dá para jogar sozinho, dá para jogar com um colega, com o pai, com a mãe, com quem vocês quiserem. Olha só. Vamos colocar aqui esse peão, chegou aqui, esse travou. Eu vou jogar esse peão aqui. Ele captura, né? Ele é a captura dele. Agora é a vez das brancas, perdão. Jogou aqui, as pretas jogaram aqui. Capturou. Se esse peão vier para cá, ele é capturado. Então não é uma boa. Mas eu tenho outra condição. Posso jogar aqui, ele vai jogar aqui. Também, então, não estou tentando fugir de riscos, né? Olha só. Travado. Agora eu vou jogar aqui e vou jogar aqui. Agora é a vez das pretas. Vamos ver, as pretas têm uma casa livre aqui ainda. Agora é a vez das brancas. Opa, a branca tem uma casa livre. Agora é a vez das pretas. Qual peça a preta pode jogar? Se jogar aqui, ele morre. Se ele jogar aqui, ele perde a partida. Então vamos jogar aqui. Ó, travou. Vez das pretas novamente, vamos ver. Agora a preta perde. Porque olha só, se ele jogar aqui, a branca captura e segue direto. Não tem como ganhar mais. Se ele jogar aqui, a preta segue reto, ganha a partida. Se ele jogar aqui, não, né? Ó. Mas mesmo assim, o rosco está para as pretas. Vamos ver. Preta joga aqui, branca escapou. Preta joga aqui e olha só. Chegou aqui, ela é vencedora. Essa é a guerra de peões, tá bom? Vamos ver agora o gato e o rato. O gato e o rato, ele foge um pouquinho das regras do xadrez. A guerra de peão fica mais próximo do xadrez. O gato e rato é uma brincadeira para você entender estratégia. Esses 4 aqui são os gatos, perdão, 3. Esses 3 aqui são os gatos e esse aqui é o rato. O rato tem que chegar numa dessas casas aqui. E o gato não pode deixar o rato ultrapassar. A diferença é que o gato não pode voltar. Uma vez que ele sai, tem que ser para frente. E o rato pode fazer umas manobras, né? Voltando casas, tá bom? Então vamos lá. Começam as brancas. Aqui. Se eu colocar aqui, o rato captura o gato. Não tem como. Perdão. Ó, passou. Ó. Rato ganhou. Ok? É uma jogada para vocês entenderem um pouquinho. A diferença é que o gato e o rato só se jogam nas casas pretas ou casa branca, né? Nas diagonais. E só andam em diagonais. Como jogo de dama, né? Como jogo de dama. São exercícios que vocês podem fazer aí no tabuleiro, né, no jogo de vocês e exercitarem essas atividades. O mais importante, torno a repetir, que é a guerra de peões. Lá vai ocorrer o acréscimo de peças, acrescentando peças e o jogo vai ficando mais interessante. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Vamos ajudar com que mais gente consiga entender, compreender e aprender o jogo de